Fala galera, eu sou Rodolfo Kappler e este é o Cult. Muito mais do que um programa, o Cult é um espaço de divulgação de ideias e de personalidades ligadas às artes, à cultura, entretenimento, tecnologia, ciência e por aí vai. E no programa de hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito especial, ele que é youtuber, filósofo, economista, colunista da Folha de São Paulo, um dos comentaristas do programa Morning Show da Jovem Pan. Eu estou falando do Joel Pinheiro da Fonseca. Joel, uma grande alegria ter você aqui no nosso programa de hoje e eu desde já agradeço você por ter nos recebido aqui na sua casa com muito carinho e é uma grande alegria ter você aqui. Rodolfo, eu é que agradeço aí o convite dessa entrevista, vai ser um prazer fazer essa conversa. Joel, eu como bom piracicabano, né, sou um piracicabano da nata, eu quero começar esse programa checando o seu nível de conhecimento da nossa cidade. Ixi, então eu quero, além do Rio de Piracicaba, do 15, do 15 de e da Pamonha, qual é o seu conhecimento das cidades? Já foi pra lá, já visitou? Eu nunca fui pra Piracicaba. Ela é famosa pelo R, Porta, retrovexo, né? Porteira, desse R, que é o Porta. Porteira, essas coisas. E é pouco, cara, é pouco. Na verdade, nunca foi. Vou pegar dicas com você, então, do que visitar ali. Você não conhece ninguém lá, nem nada? Eu devo ter estudado com pessoas de lá, cara, mas agora não tá me ocorrendo, assim. De ter ido, eu certamente nunca fui. Se eu estudei com alguém que é de lá, agora não tá me recordando. Serás muito bem-vindo na nossa cidade, né? A gente vai levar você pra comer um peixe lá na Rua do Porto. O peixe não é mais lá do Rio, né? Tem muita gente que não sabe disso, né? Sei. Vamos falar a verdade? Mas então você tá me dando uma informação nova já. Piracicaba é famosa pelo peixe. É famosa pelo já peixe. Irei conhecer, com certeza. Só que poucas pessoas sabem que o peixe já não é mais do Rio de Piracicaba, né? Pô. Isso é comprado em outro lugar. Eles vendem ali. Sei, mas vale a pena. Né? Mas vale a pena se você comer lá um Bom, dourado. São Paulo não tem o que falar de Rio, porque a gente realmente fez um péssimo trabalho cuidando dos nossos. E você precisa assistir o Quinzão de Piracicaba, com né? Certeza. Você vai ser uma grande alegria. Joel, muita gente te assiste, muita gente te ouve diariamente, te lê semanalmente na Folha de São Paulo. E eu acredito que essas pessoas que te seguem, que gostam do seu trabalho, elas têm uma certa curiosidade em conhecer um pouco mais da persona, Joel. Então eu queria perguntar como é que você nasceu aqui, é natural da onde, tem irmãos? Essa também é uma curiosidade que eu tenho, né? Você tem então, eu sou filho único, só que eu sou uma pessoa muito chique, Rodolfo. Eu não nasci no Brasil, eu nasci fora do Brasil, eu nasci na Inglaterra. Olha só. Porque o meu pai ele foi fazer doutorado na Inglaterra e foi junto da minha mãe, se casaram, moraram 7 anos lá. E terminou o doutorado, se tornou professor ainda na Universidade de Cambridge. E eu nasci enquanto ele estava ali. Até quantos Só anos? que, até 2 anos e meio. Morei lá até 2 anos e meio. Só que eu fui registrado no consulado brasileiro. Então eu não tenho nada de inglês, não. Nasci lá, mas eu sou brasileiro mesmo. Entendi. Legal. E filho único, então? Filho único também. Sou o príncipe mimado da casa. Sentia e sente necessidade, às vezes, de ter um irmão? Sabe, quando eu penso nisso, acho que eu gostaria de ter tido irmão, sim. Agora é difícil dizer, né, pra mim, né? Não tenho muita comparação. Agora já é adulto, né? Já sou adulto também, hoje em dia não faria mais questão Às vezes nenhuma. é até melhor ser filho até único. gostaria. Se acontecer de surgir um irmão, tá sempre possível, né? Dá pra acontecer, mas gostaria. Mas não faço questão nenhuma também. Eu tenho 2 filhos, né? Meus filhos têm irmãos, ou seja, são pequenos? Portanto, têm irmãos. São crianças. Eu tenho um filho de 11 anos, meu mais velho, e o outro mais novo tem 7 anos. Então já tem um pré-adolescente em casa também. Coisa. Acabei tendo um filho mais novo que a maioria das pessoas que estudaram comigo, por exemplo. Mas gosto bastante, isso é o que eu recomendo para quem sentir que tem a condição, ter um filho realmente uma experiência única. Legal, imagino. Eu ainda não sou pai, mas é um projeto aí para os próximos anos. Joel, você mencionou sobre o seu pai, né? Você falou do seu pai. Acho que muita gente não sabe, mas seu pai é o Eduardo Gianetti, né? Exato, um economista, toda hora aí no debate público. Muito conhecido, tem livros maravilhosos, inclusive. E como que foi para você, ou como é para você ser filho de uma pessoa assim tão ilustrada, né? Tão importante no debate público? Você se sentia pressionado quando adolescente? Você é também um intelectual, um pensador. Você sente essa pressão ainda hoje? Você é filho do Eduardo, né? Olha, eu posso te dizer, pressão direta vinda dele, não. Isso jamais teve. Teve muita, eu diria sim, inspiração e exemplo. Então, muita coisa que eu penso, muitas referências, certamente vieram do meu pai por conversas em casa, que eu ouvia, depois participava, por
enfim, influência intelectual que ele teve sobre mim. Agora, pressão direta para eu seguir, digamos, um caminho parecido com o dele, isso nunca tive. O que tem um pouco, é claro, também é uma sombra, assim, né? Pô, o pai é um cara importante, intelectual, participa do debate público, sempre, inevitavelmente, um pouco tem. Nesse sentido. Eu também não acho que é acachapante, assim, não. Pelo contrário, uma vez até eu dei uma palestra junto com meu pai. Que legal. Foi uma experiência tá legal no YouTube também. isso aí? Eu acho que tá no YouTube, foi um evento da Empíricos. Que legal. E a gente fez ali, tudo foi super legal também. Então acho que tem essa troca. Tem um pouco de uma coisa, uma grande figura do debate público, sem sombra de dúvida, faz alguma sombra, mas também eu acho que eu consegui trilhar um caminho que é um independente do dele. Sim. Então muita gente não sabe que eu sou filho dele, até porque o sobrenome, não, o que ele é conhecido, que é o Gianetti, eu não tenho. Então acho que isso até acabou ajudando e eu tenho as minhas referências, as minhas leituras. E as suas próprias ideias, né? As minhas próprias ideias. Eu fui ler Tomás de Aquino, eu fui entrar no campo de uma fase da minha vida, pelo menos, de militância política, um mergulho na religião, também tem coisas que são bastante diferentes entre nós dois, assim. Então acho que também tem bastante independência. E ainda nesse campo das ideias, do conhecimento, você fez mestrado você é economista, né? Exato. Graduação, você se graduou em... Eu fiz 2 graduações. Eu fiz a graduação em economia no INSPER e eu fiz a graduação em filosofia na USP. Você fez a graduação? Eu fiz a graduação em filosofia na USP e depois eu fui para o mestrado também na filosofia lá na USP. Você é um filósofo mesmo, né? Filósofo. De raiz. Quer dizer, né? Filósofo raiz, o né? diploma não te torna filósofo, né? Mas enfim, sim, eu fiz filosofia na graduação e no mestrado. Mas num tempo como esse, em que todo mundo é filósofo, acho que é importante ter também, eu tive esse estudo formal da filosofia, acabei não fazendo doutorado, mas pelo menos até o mestrado eu fui, sim. E o que te levou à filosofia, Joel? Você estudou Tomás de Aquino no mestrado? No mestrado eu fiz o Tomás de Aquino. Isso daí influência do lar, influência do meu pai também. Acho que questões filosóficas sempre tiveram colocadas na minha vida, nos meus interesses. Eu sempre tive essa vontade de ir a fundo, mas que a filosofia, no fundo, é isso. É você ir a fundo nas questões. É você ver até onde a razão humana é capaz de conhecer sobre qualquer tema. Dá para ter filosofia sobre qualquer tema, no fundo. De música até ciência, tudo admite de um interesse, de uma uma filosofia do cotidiano, filosófico. Né? Uma filosofia do cotidiano. Questões do cotidiano, sobre ética, também tá tudo está presente. O sentido da vida, tudo, a filosofia se debruça sobre tudo. Ela é essa vontade de ir à profundeza e usando uma ferramenta específica, que é a razão humana. Então, o que é diferente da filosofia? A religião, a espiritualidade vai fundo também, mas daí ela vai partir de outra coisa, da fé, ou de uma revelação divina que seja. Para a filosofia, isso, peraí, dá um passo atrás disso. Então a filosofia é a mais democrática das áreas do conhecimento, porque você precisa da razão, todo mundo tem razão, é dotado de razão. Com certeza, com certeza. Você falou da religião, por exemplo. Em alguma medida, todo mundo filosofa, digamos assim. Agora, dá para você levar isso além num grau com um pouco mais de rigor, lendo o que as maiores mentes, inteligências mais profundas da humanidade disseram e escreveram sobre isso e usando aquilo para conhecer essas questões, se inteirar do estado de certos debates e conseguir dar sua contribuição ou ir fundo. Eu vejo muito a filosofia como até digamos assim, uma atitude que a pessoa tem com relação à existência, uma atitude filosófica. Para mim, o principal em relação à vida, em relação à vida. E é claro, essa atitude ela é um elemento. Outro elemento é você, de fato, conhecer, ler um argumento difícil sobre um tema espinhoso. Sei lá, existe uma alma separada do corpo? Essa é uma questão filosófica. Deus existe? Não existe livre-arbítrio? O que é o certo, o que é o errado? Tudo é objeto da reflexão filosófica. Ela não necessariamente te trará as respostas, pelo menos não com facilidade, mas pelo menos esse exercício de reflexão, isso é a filosofia, usando a sua razão, indo até onde ela pode chegar, se despindo, portanto, tendo o esforço constante de se desvencilhar dos seus preconceitos, das suas ideias com as quais você já veio, com as suas intuições de senso comum, porque são essas coisas que muitas vezes podem travar seu raciocínio. São coisas que são importantes para você viver, sem sombra de dúvida, ninguém vive só refletindo nos princípios de tudo, mas para o exercício da inteligência e da reflexão vai ser importante você conseguir passar disso, daí você começa na filosofia. Então você sempre teve essa curiosidade. Eu sempre tive isso, então para mim, desde que eu lembro de pensar em vestibular, eu já considerava que eu ia fazer vestibular para filosofia, fiz. Não é uma prova particularmente difícil, comparado com medicina, direito, engenharia, e eu imagino que ainda seja muito mais fácil de entrar. É óbvio, é um vestibular, é difícil e tudo, mas não é dos mais exigentes e consegui
entrar na faculdade de filosofia, cursei, quase fui jubilado no início, porque eu entrei em 2 faculdades ao mesmo tempo, economia e filosofia. E a economia meio que me preencheu ali, consumiu tempo, onde eu ficava mais. Filosofia eu ia à noite. Você fazia no mesmo período? Fazia no mesmo período, uma de dia e outra de noite. Simultaneamente? Simultaneamente. E de noite, 2 a 3 vezes por semana. Então a filosofia era uma coisa meio que eu ia à noite, ali, 2 vezes e era isso. Acabei deixando de lado, não entreguei trabalho, quase não fui jubilado, daí recebi a chamada da secretaria falando, olha, ou você passa numa matéria nesse 2º semestre aqui, ou você tá fora, tá? Essa ideia também de que dá pra ficar na universidade pública só levando bomba, na verdade não. Eles te tiram, o sistema é automático. Você não passou, você tá fora já também. É legal você falar isso, Então, porque tem muita gente que assiste que tem essa Sim, visão de que é não, uma bagunça. Entrou, tá passando. Na verdade não, né? Eu quase fui, daí passei, me esforcei, passei, daí comecei a levar mais a sério e levei a fundo e daí quis até fazer o mestrado. Legal. E o mestrado foi em Tomás de Aquino. Por que Tomás de Aquino, né? Tantas figuras aí importantes da filosofia. O Tomás é muito importante, mas tem uma razão. Sem dúvida. Acho que tem 2 razões. A primeira, eu, ao fim do meu ensino médio, eu fui criado absolutamente sem religião em casa, zero mesmo. Seus pais não Seus pais não professam nenhuma religião? Nada, nenhuma. Não era um assunto. Não era um assunto na sua casa. Não era um assunto na minha casa. Meus pais foram batizados. Católicos? Meu pai católico, minha mãe anglicana até, mas nunca. A religião era zero na vida. Assim. E ao fim do meu ensino médio, isso é interessante, eu nem sabia, eu lembro que no ensino médio eu nem sabia direito a diferença entre igreja católica e evangélicos. Para mim era um pouco ali, a coisa nem estava por fora. Assim. Mas no fim do meu ensino médio, eu me converti ao catolicismo, por leituras próprias, por interesse, e passei a ser praticante mesmo, e vivia. Foi mais por uma motivação intelectual ou relacional? Você conheceu alguém que te levou para lá, foi abraçado? Porque a religião tem esse lado social fortíssimo. Eu diria que talvez nenhum dos dois, assim, por uma questão, talvez eu chame de existencial, busca assim, de busca propósito. por algo, exato, de uma busca por uma verdade, por alguma coisa. Sim. Que vai além de um mero coisa intelectual, sabe? Eu nunca tinha lido nem filosofia cristã, até porque isso não preenche esse... Também não preenche esse vazio, exato. Então, isso me levou, e daí, uma vez que me levou, passei também a ter uma vida em comunidade. Sim, você experimentou isso, então? Experimentei também. Grupo de jovens, aquela coisa toda. Cheguei a tentar ver uma coisa ou outra de grupo de jovens, conheci grupos ligados ao catolicismo também ali, que me ajudaram nessa caminhada, digamos assim. Passei por, dentro do catolicismo também, é uma religião com muitas vertentes, né? Passei por muita coisa ali dentro. Uma época mais ecumênica, outra época mais tradicionalista. Foi teologia da libertação? Não foi teologia da libertação. A teologia da libertação, ela tem esse defeito, ela não consegue atrair gente, ela não consegue, ela não converte gente. É verdade. Quem foi? Teve alguém que disse isso, não sei se foi o Pondé, ou o Pondé fazendo menção a algum pensador, né? Que a teologia da libertação, ela não conseguiu alcançar o coração dos pobres, né? Não alcança. As pessoas fez opção, ele falou assim que ela fez opção pelos pobres, mas os pobres fizeram opção pelos evangélicos. Ou pela renovação carismática. Também. Né? Exato. Mas também não é justo colocar na conta da teologia da libertação até porque tem no mundo inteiro. Até porque tem coisas interessantes. Sim, eu já li vários teólogos e tem coisas que eu não concordo, mas tem muitas coisas que eu acho com certeza. Que são boas. E eu acho que hoje em dia o Papa Francisco, inclusive, que não é bem ultra teologia da libertação, mas tem essa origem também, é um exemplo de liderança moral, espiritual, humanitária, única, assim, muito positivo. Mas enfim, voltando, eu era católico meio que recém-convertido ali na faculdade, então... Quantos anos, mais ou menos, você tinha? 18, 19, por aí. Bem, já tinha leituras que me levavam nessa direção, então eu queria ler Descartes, por exemplo, que é um filósofo francês. Sim. Não é dentro do catolicismo, não é muito bem quisto até, ele chegou a estar no índice dos livros proibidos da igreja, mas era alguém que falava sobre a existência de Deus, sobre coisas, então era algo que me interessava muito. E descobrindo também toda a rica tradição filosófica e teológica do catolicismo. E aí é que lida com o segundo ponto, que no primeiro semestre da Faculdade de Filosofia eu tive uma matéria com um professor que depois foi o meu orientador, inclusive, que é um professor da filosofia medieval, lá do departamento, é forte a filosofia medieval. Na USP aqui. Na USP.
e deu uma matéria sobre o argumento ontológico de Santo Anselmo para provar a existência de Deus. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar disso, mas é um negócio fascinante. E ele, como um excelente professor ali, também conseguia engajar, porque os alunos... Veja, eu era um aluno que se converteu ao cristianismo no início da faculdade, mas pode imaginar que a maioria dos alunos da filosofia não sejam esse perfil de aluno ali. Então o professor chegava defendendo a existência de Deus em sala de aula, assim, com aquele argumento, e os alunos indignados, discutindo, não sei o quê, e o professor rebatendo como se fosse o tal do pensador medieval, Santo Anselmo, e aquilo me achei incrível, assim, nossa, que legal, a filosofia medieval realmente é muito rica. Depois fiz matéria sobre Tomás de Aquino com esse mesmo professor, e também com outros, mas daí já estava bem encaminhado. Falei, nossa, realmente, isso aqui é muito legal, muito interessante. Tem um tema que atrai todo mundo ao Tomás de Aquino. Qual que é o tema original que atrai as pessoas para Tomás de Aquino? Elas ouvem falar que ele existe, elas ouvem também falar do seguinte, quer arriscar qual que é ou não? Deixa você falar. As 5 vias para a existência de Deus. A pessoa ouviu falar de Tomás de Aquino, ela ouviu falar disso e vai atrás disso. Eu também tive interesse sobre isso, mas não foi nem a parte da obra dele. Motor que não é movido, né? O motor imóvel, a primeira causa, o ser necessário, tem uma série ali de tentativas dele de provar, mesmo para uma pessoa que não tem fé, mas que mesmo assim Deus existe. Isso não é tornar a pessoa cristã, né? Porque o fato de você aceitar que Deus existe está muito distante de você realmente acreditar em Jesus, em Moisés, em todo o resto. Mas digamos que é um ponto que ele via de contato entre algo que a fé nos mostra, mas que a razão também poderia chegar, né? Mas não foi isso que me interessou mais na obra dele, sim a parte ética. E do como é que o Tomás de Aquino, segundo ele, como é que o ser humano sabe o que é bom e o que é mal. Foi essa pergunta um pouco que me levou para o meu mestrado, foi esse tema. Sobre as virtudes. É até anterior às virtudes, é sobre o conhecimento moral. Como é que você sabe, por exemplo, que, sei lá, matar é errado? Que o mal é mal e que o bem é bem. Isso, e antes disso até, porque o ser humano ele busca certas coisas. Ele busca, por exemplo, como é que você sabe, ou por que você busca meio que naturalmente, espontaneamente o conhecimento, ou a amizade, ou a saúde do corpo. Sabe, o ser humano busca certas coisas. Porque Tomás de Aquino, toda a ética, ela no fundo, ela está ancorada na natureza humana e no desejo que essa natureza nos coloca de perseguir certas coisas, como bens. A gente considera que o conhecimento é o bem, o homem busca o conhecimento, o homem busca viver em sociedade e ter amigos, o homem busca a saúde do seu corpo, uma série de coisas. A base da ética está aí. Ou seja, mesmo alguém que nunca ouviu falar dos 10 mandamentos revelados a Moisés, por exemplo, mesmo essa pessoa pode saber que matar é errado, que a vida em sociedade é um bem, que a sociedade tem que ser preservada, enfim, o conhecimento moral, ele não depende da revelação divina direta. E ele também não depende de uma intuição divina que nasceu na sua cabeça. Não, ele é um conhecimento racional, que parte da nossa natureza. Parte do pensamento, e dos nossos desejos que estão colocados em nós e que a gente não escolhe. Muito legal. Você vê que o cult... Então isso que me levou, isso que eu fui estudar no Tomás de Aquino no mestrado. Você vê que o cult leva filosofia, pensamentos profundos para vocês, né? Tá aqui o Joel explicando aqui, falando também de certa forma, isso também é um assunto teológico, né? Você tá também, tá toda hora. É claro, e aqui eu tô falando só na chave filosófica. Sim. Ele vai ter um monte de coisa a dizer qual que é o papel da graça de Deus. Mas ele acaba se espraiando no tema da teologia. Joel, pode falar. Só para terminar esse tema. Ele fazia uma distinção muito forte entre o que é filosofia e o que é teologia. Você pega um Santo Agostinho, por exemplo, que era uma das grandes referências do Tomás de Aquino. O Santo Agostinho não tem muito essa distinção. Ele está ao mesmo tempo filosofando, refletindo, pensando em Deus e no texto bíblico, as coisas estão caminhando juntas. Para o Tomás de Aquino havia uma distinção lógica entre as duas coisas. A filosofia é o seu exercício da razão sobre premissas, pontos de partida racionais também, que você tem ou do conhecimento dos sentidos, da experiência, ou da dedução, do pensamento, tá? Ou intuições básicas, lógicas que você tem. A filosofia é isso. A filosofia é o exercício da razão pura, digamos assim. E a teologia, que também é o exercício da razão. Sim. Você vai buscar tirar conclusões de certas premissas, mas essas premissas, esses pontos de partida na teologia, não vêm do conhecimento racional ou dos sentidos. Eles vêm da fé. Da revelação. Eles vêm da revelação divina. Eles vêm, por exemplo, do texto bíblico. Sim. Totalmente da revelação, né? Exato. Inclusive a razão se prostra
e diante da revelação, segundo... Exato, a razão não pode chegar nessas premissas, elas são aceitas por outro caminho. Mas Sim. uma vez que elas estão ali, a razão pode trabalhar em cima delas e levá-las além. Eu me lembrei de uma frase do Kierkegaard, né? Do Temor e Tremor, que é um livro que eu gosto muito, que ele fala que a fé começa onde termina a razão, né? É verdade. É verdade. Faz sentido. O Tomás de Aquino tentava harmonizar muito as duas coisas. Mas mesmo ele via que, olha, tem um espaço, um buraco intransponível, tem alguma coisa que não... A razão não pode tudo, né? Joel, você é uma das vozes aí mais atuantes aí, fortes no debate público, equilibradas. Eu particularmente eu gosto muito do seu trabalho, eu gosto muito dos seus posicionamentos, não é de hoje, você sabe? Sim, sim. A gente fez até uma live na época da pandemia, no auge da pandemia. Porque há uma admiração. Obrigado, eu acho que você é um pensador equilibrado, que você consegue ter posicionamentos coerentes com os argumentos que são lançados às vezes no programa, e eu acho que isso está muito raro nos dias de hoje. Então você é alguém que está aí no debate público. E a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: você desde criança pensava em participar do debate público, influenciar as pessoas através dos seus pensamentos? Tem coisas que acho que são do temperamento de cada um, Rodolfo. Uma coisa que eu sempre tive é esse prazer em discutir, em alguma maneira tentar persuadir o outro também. Isso sim, isso sempre tive. Então, isso é coisa de filósofo, né? São os tipos humanos, assim, que algumas pessoas têm mais isso, outras têm menos. Desde criança você... Desde criança, especialmente adolescente, assim, então, discutindo em aula, adorava discussões em sala de aula. Na faculdade, quis, desde o início, olha como mudou a coisa, né? No início, minha ideia era participar do jornalzinho da faculdade, que eu, inclusive, participei. E eu estava com uns amigos lá de sala, a gente adorava também conversar sobre temas de economia, de sociedade. E disse, vamos fazer um jornalzinho nosso, não sei o quê, mas pô, fazer um jornalzinho é difícil, né? Com um grupo de amigos. Da faculdade, sim, esse tem, mas um grupo de amigos é uma coisa meio... Tem um dinheiro, tem uma coisa mais... Não é tão simples ter, mas... Tem que ter um apoio, né? Mas é óbvio, daí me ocorreu a virar, peraí, que jornal? Vamos fazer um blog. Era a época dos blogs, ainda tinha né? blog. Blog não era uma menina que tira foto de biquíni. Que tem gente que não entende. Blog era um site com texto. Sim, essa geração mais nova aí, geração Z e tal, eles não sabem que blog era texto. Na época não era alguém tirando foto de roupa, uma roupinha assim pro Instagram. Blog era um site que você ia botando textos e que ia rolando os textos. Cada novo texto aparecia em cima e os outros iam indo pra baixo. E daí a gente fez blog ali. Neste blog que a gente fez, que ela está no ar até hoje, embora não atualize mais. Tá no ar. Fala aí pra gente. Chama Terra à Vista. Depois procurem, né? Enfim, Blogspot. Procuraremos. Acho que tá, hein? Deve fazer mais de um ano que eu não entro. Mas eu descobri logo uma coisa. Era eu e, sei lá, uns 5 amigos fazendo aquele blog. A ideia era ter, sei lá, um texto a cada 2 dias, uma coisa assim, pra ser dinâmico. E falamos sobre tudo. Sobre tudo. Tema totalmente livre. 5 pessoas, um texto a cada 2 dias é o quê? Um texto a cada 10 dias para cada um, digamos assim. Então eu escrevi um hoje, daqui a mais de uma semana eu vou ter meu próximo texto. Coisa mais tranquila do mundo, né? Um textinho de uma página. É óbvio que eu vou entregar uma opinião minha sobre algum assunto daqui a uma semana. Isso para mim vinha com muita facilidade. E eu logo descobri que não era assim para todo mundo. Amigos meus ali, sei lá, fez o primeiro texto, beleza, entregou, perfeito, legal. Passou a semana, e aí, cadê o outro? Desculpa, não fiz, não sei o quê. Não, mas faz, tá bom, mas faz pra amanhã, faz. Desculpa, é uma dificuldade, é uma dificuldade, né? A coisa grande, não sai. Então eu descobri também que pra mim isso era algo relativamente fácil. Não é que você escreve semanalmente na Folha hoje? Na Folha eu estou semanalmente, eu escrevi bastante tempo na Exame também. E é tranquilo pra você escrever no meio dessa correria do Morning Show todos os dias e você participa no Jornal da Manhã, na Jovem Pan? Você consegue escrever? Eu não vou dizer que eu não passo alguns apertos. Às vezes eu passo. Imagino, né? Mas, em geral, se eu sento na cadeira, em 2 a 3 horas o artigo estará pronto. Sim. E vai sair alguma coisa faz. E como é? Você senta, como é esse processo criativo? Você senta e fala assim... você tá sentado sim e fala, vou escrever sobre isso. Então, tem dias que você já sabe, tem semanas que você já sabe. Você já teve uma faísca, uma intuição, falei, esse é o tema, eu tenho que ver o que eu vou fazer aqui, mas eu sei que eu vou querer falar isso, já tá mais ou menos na sua cabeça desenhado, vai ser fácil. Tem dias em que eu sento com a mente vazia e espero o santo baixar, né? O que acontece? E aí você fica ali, né? Burilando, trabalhando.
vai no site de notícias, vê o que tá acontecendo, vai na rede social, vê o que tá acontecendo, esquece que você tem que escrever, perde tempo falando alguma coisa, opa, peraí, o artigo. E você tem um editor que te cobra também, né? Não tem? Bateu 7 horas da noite, se eu não tiver entregue, eu sei que eu vou receber um e-mail, um WhatsApp, e aí, Joel, isso ajuda, isso ajuda. Exato, se não tivesse isso, eu não faria. Esse é meu grande problema. Eu acho que é de muito todos da nós. cobrança externa. Acho que é de todos nós, né? Sem a cobrança externa é muito mais difícil para mim. Por isso eu tô fazendo um livro, eu tô escrevendo um livro. Mas para mim, eu vou perguntar isso depois, mas pode falar. Ele caminha com muito mais lerdeza por causa disso, porque não tem alguém me cobrando, ali não tem prazo. Então, se eu não fizer hoje, hoje eu me dediquei para outras coisas. Fiz o artigo, dei entrevista, fiz uma live, fiz outra coisa, fiz o post no Instagram, porque eu quero crescer minhas redes. Sim. É fácil esquecer que você tem que ter essa dedicação diária a um projeto de mais longo prazo. Eu sofri muito no mestrado para ter uma dissertação, mas tenho, e acho que ficou, entre erros e acertos, acho que ficou legal a minha dissertação, porque ela é até criativa, assim, nas minhas... Mas por conta mas eu dessa... sofri muito, porque da procrastinação, seria isso? Procrastinar, desorganizar, não ter... demorar, ficar muito tempo às vezes elaborando também a estrutura do projeto, mas não sentar para ir cumprindo aquela estrutura. Então... Mas tem muito a ver também com a sua personalidade. É, minha personalidade. Você não é uma pessoa mais tranquila e sou também... Total. É meu jeito de ser. Mais reflexiva. Eu tenho facilidade no artigo. O artigo, a coisa curta, isso aí pode ter certeza que vai sair, vai ficar legal. Mas o mais longo eu tenho uma dificuldade muito grande. Mas tem que vencer, né? Senão você não faz nada de mais. Então começou lá na adolescência, você tava falando, né, no blog, e você já pensava assim, vou escrever na Folha? Não. Vou participar da Jovem Pan, que é a rádio hoje mais ouvida no Brasil. O primeiro passo foi essa coisa de ter um blog, estar ali na discussão. Isso que veio de antes, que eu já, discutia em sala de aula. Achava legal discutir essas ideias. Capitalismo e socialismo no colegial, esses debates, assim. Eu sempre era do lado capitalista, tá? Então, que era minoritário, inclusive. E depois tive o blog. E depois, na época do primeiro blog, era também a época que já existia Orkut, grupos de discussão em Orkut, fóruns de discussão na internet, até antes das redes sociais, sempre fui muito ativo nisso. Discutia nas redes sociais, vem Facebook, você começa a discutir no Facebook e as redes sociais unem dois mundos. Porque ao fazer posts no Facebook, você está chegando a várias pessoas, ou pelo menos estava. Inclusive editores de jornal. Inclusive pessoas que estão ali procurando, quem são pessoas que podem contribuir? Então eu lembro que a minha primeira aparição em jornal, ou uma das primeiras, pelo menos a que mais me marcou, foi na Gazeta do Povo, de um editor que me lia nas redes sociais. E gostava do que você falou, pega um artigo pra gente aqui disso, um artigo totalmente avulso, escrevi, legal. Então daí passou a ser de vez em quando uma resenha na Veja, olha só, um artigo avulso na Folha, um artigo na Gazeta do Povo. Você que está nos acompanhando aí, cuidado com as coisas que você posta nas suas redes sociais. Elas chegam a todo lugar, pro bem e pro mal, elas podem chegar para todo lado. Eu escrevi em sites também, acho que isso é legal de levantar, os sites, por exemplo, um site que hoje em dia eu vou ter diferenças profundas, mas meus textos estão lá ainda, que é o site do Instituto Mises. Sim. Perdão, o Instituto Mises Brasil. Do liberalismo, né? O ultraliberalismo, assim. Algumas coisas eu acho até legal. Eu fui esse ultraliberal também. Eu ia até te perguntar também, você surgiu no debate público, eu me lembro muito bem, como uma das vozes jovens do liberalismo no Brasil. Eu lembro disso. O Joel Pinheiro, jovem liberal. E hoje você tem sido caracterizado como alguém progressista. Pelo menos os seus debatedores dizem isso, né? E muita gente também me diz assim, muita gente fala, o Joel é de esquerda, o Joel é progressista. Uhum. E eu queria perguntar para você, é óbvio que eu imagino que tem a ver com a polarização na qual a gente se encontra, mas qual é a razão? Quais são as razões das pessoas alocarem você no espectro político à esquerda hoje? Isso é uma razão muito específica da Jovem Pan, no qual tem uma parte de opinião pública que está muito descolada da realidade, sabe? Então, se você é contra o Bolsonaro, você é comunista. Esse é o nível do raciocínio que às vezes acontece. Então, não é uma definição real isso é uma retórica de guerra política feita para enganar justamente essas pessoas que estão mais engajadas nela. Como é que eu me definiria politicamente? Eu diria que eu sou da centro-direita liberal. Então, o que eu acho, por exemplo, com relação a um Instituto Mises Brasil, pro qual eu já contribuí várias vezes, conheço as pessoas, gosto de muitas delas. Mas hoje você não se identifica mais. Eu me identificaria com aquilo, porque eu acho que ali ele pega apenas um aspecto. Ele acha que a liberdade econômica é tudo. E que ela deve falar mais alto do que todo o resto.
Isso eu não acho que é verdade mais. Isso porque havia a crença de que ela também leva as outras liberdades sempre, e não necessariamente. Ela pode trazer problemas também, ela precisa de... Se a gente quer um ser humano verdadeiramente livre em todas as áreas, vai ser preciso também ter limitações, inclusive na esfera econômica, não só nela. Tá? Por exemplo, para ajudar as pessoas mais pobres, que precisam mais, para corrigir certas injustiças, vai ser necessário. Tá? Então seria uma diferença minha hoje em dia com a linha mestra que a gente vê, por exemplo, nos sites mais... que se chama também de liberistas, né? Que só levam a liberdade econômica como se fosse a única que existisse. Mas como eu me defino, então, centro-direita liberal. E por quê? Porque eu valorizo direitos individuais. Acho que uma sociedade ela tem que, acima de tudo, garantir isso. Senão não vale a pena viver numa sociedade que não tenha isso, que trate você apenas como uma peça, numa máquina. Então você não... É bom para as pessoas que estão nos assistindo, às vezes, né? Acredito que nem todas as pessoas conseguem fazer a distinção do que é um liberal, um conservador, um progressista, social-democracia. Porque no fundo essas palavras também... São conceitos, né? São coisas que ajudam um pouco, mas não são... Elas não dizem realmente o que alguém pensa. Elas mais ou menos indicam a direção que a pessoa Então você não se importa com... Não me importo. Com o que a pessoa faz. Em certo sentido eu sou conservador? Sou. Eu acredito que se você quiser ter mudanças boas na sociedade, é melhor você tentar preservar o que está funcionando e reformar, melhorar, porque tudo vai ter defeitos, do que você achar que é para derrubar tudo e fazer uma grande revolução e começar do zero. Isso, em geral, vai produzir muita injustiça e pode dar muito errado e pode, às vezes, talvez seja necessário, mas via de regra não é. Então, eu acredito muito mais nisso. Você conservar, preservar, melhorar, corrigir, do que você tentar destruir tudo, voltar do zero e criar algo novo, que aí sim vai ser puramente justo e correto e tudo, porque não vai também. Vídeo que aconteceu na Revolução Francesa. A Revolução Francesa. Foi legal, mas depois o negócio degringolou, né? Foi um terror. O período do terror fez muito mais mortes e catástrofes do que o rei absolutista anterior tinha feito. Então, você vê, a Inglaterra conseguiu ir além da França sem nunca ter precisado esse nível de destruição. Né? Então você é a favor das liberdades? Liberdades individuais, reformas, melhoria gradual. Sou a favor eu acho que a civilização ocidental ela tem valores que são necessários de serem protegidos. Quais, por exemplo? Que é a crença na razão humana, a aposta na ciência, a aposta nos direitos individuais, que eu acabei de falar. Isso é uma coisa que foi desenvolvido no Ocidente. Não só, talvez, e o Ocidente pecou diversas vezes ao não reconhecer os valores de outras culturas também totalmente, com muito preconceito também. Agora, isso não apaga as suas conquistas e o mérito que a civilização ocidental, cristã, oriunda da filosofia grega, também trouxe e traz para o mundo, sabe? Então, acho que quem só ataca isso como se fosse o grande mal do mundo, me desculpe, tem muita coisa errada e muita coisa precisa melhorar, mas se você me disser que as alternativas eram melhores, você está redondamente enganado também. Vamos tentar fazer o inverso. E por que você não é progressista? Você não é de esquerda? Tá, por que eu não gosto tanto do termo progressista? Embora tem gente que vai utilizar pra mim. Talvez você utilize pra mim. Eu sou a favor de casamento homoafetivo. Eu sou a favor da pessoa, se ela se sentir que o gênero dela não corresponde ao sexo biológico, eu não tenho problema nenhum nela mudar. Mas o que você acha da fluidez de gênero? Olha, você acha legal? Você acha que é racional isso? Eu não acho que é nem racional. Eu acho que tem uma coisa. Existe uma fixação de gêneros tradicionais e uma imposição, às vezes, que muita gente talvez não se adequa a isso. E eu não vejo por que obrigar a pessoa a se adequar a isso. Mas eu também não vejo problema em quem se adequa a essa divisão. Eu sou do gênero masculino, eu sou do gênero feminino. Você só é contrário à imposição, desse entendimento na sociedade. Exato, a imposição de ambos os lados. Qual a imposição que acontece mais na sociedade? Hoje em dia, a sociedade que a gente vive, o grande problema é que os trans e os não binários estão oprimindo todo mundo e acabando com as escolhas das pessoas? Eu diria que não. Hoje em dia, o problema muito maior ainda é o contrário. As pessoas que não se adequam a essa divisão tradicional de gênero, elas são oprimidas e violentadas de uma maneira muito profunda. Então isso é um problema real. Agora, se o contrário acontecer, ou às vezes um discurso mais extremado do contrário acontecer, também não. Acho que a gente tem que, ao máximo, preservar e defender a liberdade individual das pessoas de se encaixarem ou não se encaixarem nos padrões que a gente herdou. Agora, por que eu não gosto tanto, às vezes, do termo progressismo? Acho que, às vezes, o termo progressismo está ligado a essa necessidade de você impor uma agenda moral moderna, modernizante sobre a sociedade. Eu também acho que isso não é possível. Eu acho que você pode impor, e o que você tem que impor é o respeito.
e a tolerância. Esse sim. Se você não tem tolerância, se você não tem respeito, você vai ter que ter e se você não tiver, você vai receber sanções por isso. E cada vez mais essa imposição ela não cola mesmo. Não cola. Por exemplo, não cola. Esses estudos geracionais e tal, não sei até onde isso, né, tem uma grande eficácia no entendimento das novas gerações, mas é importante. Eu gosto bastante. Exato. Por exemplo, desde uma pessoa que... Essa geração chamada geração Z e tal, eles são muito inclusivos. É talvez a geração mais inclusiva, né, que a gente já teve. Do ponto de vista sexual, de gênero e tal. Então essa coisa de impor não cola mais com essa galera mais jovem. Exato, não cola. E às vezes pode ter o risco contrário. Da imposição do outro lado. Ah, não, eu exijo que a minha avó passe a celebrar o transexual. Também. Mas, gente, não vai acontecer e não precisa acontecer. As pessoas é uma outra geração. O que você pode exigir é que a pessoa respeite, não vá ser violenta ou preconceituosa ou ter um discurso de ódio contra aquela pessoa, porque esse discurso está matando pessoas. Está. Mas você tem que exigir que todo mundo celebre, ache uma maravilha, também não é o caso, também não precisa ser assim, sabe? A gente pode conviver numa boa e até harmonicamente, mesmo discordando de escolhas fundamentais da vida um do outro. Sim. E esse valor precisa ser preservado. Joel, agora vamos lá. Quero saber, tem que fazer essa pergunta para você. Como é debater com Adrilles Jorge e Rodrigo Constantino? Pois é. É difícil, como tem sido para você emocionalmente? Eu percebo que você é uma pessoa muito racional. Às vezes eu fico assistindo, eu falo, como que ele consegue, né? Ele consegue falar, às vezes você fala de forma calma, porque tem alguns argumentos que eu acho que Quando eu sinto que eu vou bem, quando eu sinto que eu vou melhor, é quando eu não me deixo entrar na pira e me exasperar na discussão. Às vezes acontece. Outro dia eu terminei um debate chamando o Adrilles de desgraçado. Ele me mandou. Seu desgraçado. Infelizmente acontece. As pessoas... Você me mandou, né? Mas quando eu acho que eu vou melhor é quando eu não chego a esse ponto. Mas faz parte, você é um ser humano, né? Acontece. Isso é legal. Legal, assim, a humanidade. Mas o que eu acho legal do Adrilles é que ele não é apenas um militante de uma causa política, ou de um partido, ou de um Bolsonaro, que seja. Ele tem um outro lado, o lado da cultura, o lado das artes. Ele é um cara inteligente, né? Um cara inteligente que tem essa base também. Sabe debater, né? Então esse lado dele eu acho muito legal. O que eu não acho tão legal dele, bom, tem coisa da militância política, que ele já gera às vezes, não precisava, mas enfim. E vocês se dão bem assim? Sim, relativamente sim. E outra coisa, eu acho que ele interrompe demais também. Isso acaba dificultando muito. Só o Adrilles quer falar, né? Demais. Isso eu realmente deveria tentar rever. E o Rodrigo Constantino? Olha, você teve um embate com ele, bem com ele, até pessoalmente, às vezes que eu estive junto, sempre me dei bem com ele. Eu acho que ele sempre teve essa característica, que nem ele não nega, eu acho. Ele tem uma superficialidade no discurso dele, sempre foi isso. Tem uma superficialidade. Mas pode ser uma superficialidade mais independente. Ele hoje em dia está numa superficialidade, eu diria, subserviente a um certo grupo, ao Bolsonaro, a um discurso, um lado do discurso político. É nítido, porque não há uma crítica, nenhuma crítica da parte dele em relação ao governo, quando né? tem a mínima, só para dizer que tem, então, olha como eu sou independente. Mas no geral, não. No geral, tudo, e demonizando o outro lado. Embaixo. Sabe o que eu acho o pior fato do debate político hoje em dia? Essa necessidade de demonizar, de construir um espantalho. Ah, porque os progressistas que são contra isso, daí criam um espantalho de um petista. E aí você não consegue... Se você está debatendo com um espantalho, assim como do outro lado. Então um playboy da Faria Lima, que é burrão e que nem percebe que existe racismo no país, também você constrói um espantalho para falar da direita, por exemplo, sabe? E que você está debatendo com um espantalho desse, você não está movendo em nada a discussão, você não está contribuindo em absolutamente nada. Ou outro espantalho, o evangélico maluco que quer impor tudo sobre todo mundo. Então, um monte de caricaturas. Tem muitos, né? Mas por aí. Não, e muitos espantalhos por aí. Sim. E tem gente que é um... Mas exatamente, não é só isso. Se essas caricaturas existem, exato, é porque essas características devem existir em pessoas por aí. Mas isso não quer dizer que a pessoa com quem você está conversando seja assim. E se você se nega a conversar com a pessoa ali na sua frente para tratar disso, então não sei o que você está... Você está ali no fundo jogando por uma torcida. Você está fazendo sucesso, você está ganhando likes, você está ganhando views, você está ganhando dinheiro, mas você está emburrecendo essas pessoas que te seguem. E eu acredito na responsabilidade de um formador de opinião, de alguém que está discutindo, na responsabilidade de tentar elevar, melhorar, aprofundar as pessoas e não piorá-las, só para ter um benefício com isso. Tá? E hoje em dia, com a rede social, a diferença entre quem é formador de opinião e entre quem é leitor é muito mais fluida.
O cara pode não estar em jornal nenhum e ser um puta num formador de opinião. Sim, exatamente. Porque ele está influenciando várias pessoas. Ele tem essa responsabilidade tanto quanto alguém que está na Globo dando a opinião dele. Às vezes ele influencia a família dele, né? A família, o grupo de amigos, a igreja, o grupo... E gente que ele nem conhece. Nas redes sociais é assim, você está influenciando pessoas que você nem conhece e essa é a força das redes. E qual é o papel do intelectual público? Eu te enxergo como um intelectual público, né? Acho que muitas outras tem pessoas esse papel, também. sim, Mas qual claro. é o papel do intelectual público? Qual é? Eu acho que o principal, especialmente num tempo como hoje, é qualificar essa discussão. É ser capaz de dar às pessoas mais ferramentas e entendimento para que elas possam formar a sua posição. Claro, sem deixar de defender o que eu acredito. Mas, nesta defesa, usar a razão e usar a argumentação de uma maneira honesta com quem está me vendo. E não me deixar levar pelo jogo da torcida, que vai facilitar que um lado me celebre e outro lado me odeie, mas que vai estar traindo a pessoa que te segue. Porque essa pessoa vai estar emburrecendo isso. Ela vai estar achando, olha como ele imitou bem contra aquilo lá, não sei. Isso não interessa, isso não importa muito. Isso não importa nada, na verdade. Isso está piorando as pessoas. Então, para mim, acho que hoje em dia a grande missão do intelectual público é, se o intelectual público ele está ali também defendendo posições políticas, defendendo grupos políticos muitas vezes. Eu tento me manter independente. Mas você acha que esse é o papel do intelectual público? Defender posicionamentos político-partidários? Sabe por quê? Pontualmente o político partidário, mas de forma mais geral as posições. Tá? Por quê? Porque o debate ele nunca se dá num vazio. A pessoa não se interessa pela política no vácuo. Ela se interessa por uma questão que ela acredita e outra que ela é contra. Então isso vai estar sempre colocado. Se você não tiver isso, se você não estiver engajado nas questões, você provavelmente não vai estar engajando o debate público também. Tá? Então, acho que é papel também defender, mas com honestidade. Eu procuro sempre, primeiro, eu não me coloco como defensor de nenhum político. Agora, na hora da eleição, às vezes eu posso escolher, revelar, olha, eu vou votar nessa aqui, ou dizer, eu não vou votar nesses aqui, vou votar em algum desses outros, não vou falar qual, mas vou votar em algum desses outros. Acho que é papel também se colocar assim, mas com abertura e com honestidade, porque o debate sempre é um debate sobre escolha, sobre posicionamentos, tá? Agora, esse é o papel do intelectual público, eu quero distinguir o intelectual público do filósofo. O filósofo é outra coisa. O filósofo não tem que estar, o filósofo tem que estar indo além dessas discussões. Daí é um trabalho mais profundo e que também não é um trabalho de grande público, mas é um trabalho de um público menor que vai se interessar por aquilo, mas que vai inclusive desconstruir essas posições que dominam a discussão do debate público, os valores, os posicionamentos políticos, os partidos. As posições morais, ele vai estar um passo além delas, olhando inclusive para elas e questionando-as. E daí ele vai irritar muita gente ao fazer isso, porque esse é um trabalho que você não faz sem tocar em coisas que importam para as pessoas. Mas é isso que distingue o filósofo de um intelectual público engajado no debate do seu Você tempo. Se vê mais como um filósofo ou como um... Acho que tem os dois papéis, mas evidentemente na Jovem Pan, no dia a dia, é mais sendo intelectual. Olha, defendo isso, defendo uma sociedade capitalista, defendo essas coisas, defendo o direito das pessoas nisso, acho que o Bolsonaro tá errando aqui, acho que o Supremo Tribunal Federal tá acertando aqui ou errando ali. Então, um trabalho mais de se colocar dentro do debate com ferramentas que o qualifiquem. E o do filósofo é ir além do debate e questionar até as premissas dele. Também tento fazer um pouquinho disso também, mas não é o dia a dia, não é isso. E Joel, Brasil, vamos lá. Há espaço para uma terceira via? Há espaço. O espaço que está sendo mostrado agora. Se a situação econômica do nosso país continuar ruim, como está, porque para quem estava, pelo menos até agora nem mais isso, mas antes, quem estava na Bolsa de Valores estava dizendo, nossa, estamos rompendo todos os recordes, a coisa está ótima. Mas, para quem não está negociando na Faria Lima, a coisa não estava tão bem assim, né? A gente está com 15 milhões de desempregados, a gente está com uma inflação que está muito além da meta que o Banco Central tinha traçado. A gente está com ou seja, as pessoas sentem isso. Na hora de ir no mercado, na hora de encher um tanque do carro, você sente como o dinheiro está acabando. Os preços estão subindo. Tem gente que fala assim, né? O Brasil está melhorando ou o Brasil está crescendo, mas para quem? Essa é a grande pergunta, né? Exato, para quem? A gente está numa situação em que o governo não conseguiu acertar suas contas, tá querendo já dar mais umas pedaladas, jogar mais para o futuro as dívidas que ele tem, não tá conseguindo resolver os problemas que ele prometeu que ia resolver nessa área da economia.
Se a economia não melhorar, eu acho que a popularidade do Bolsonaro também não melhora. E não há passeata que vá mudar isso. Não há passeata que vá convencer a pessoa de que tem que apoiar, porque se a vida dela está piorando, nada vai mudar. Ela não vai apoiar também. Então, acho que se continuar isso, e eu estou achando que não vai melhorar tão fácil assim, não, a coisa econômica, eu acho que a popularidade dele continuará ruim, e cedo ou tarde as pessoas de direita vão ter que se perguntar: o PT está vindo com força, o Lula está vindo com força. Eu que sou de direita, gostaria que ele não fosse eleito. Portanto, eu vou ter que escolher alguém que tenha a capacidade de vencê-lo. Ou seja, alguém que não hostilize e não aliene uma parte tão grande da população como o Bolsonaro faz. Porque o Bolsonaro tem uma parte da população absolutamente fanática por ele, é os que irão às ruas defendê-lo, custe o que custar. Mas isso é o quê? 20% da população? Talvez 30%? Mas e o resto? Ele vai querer o voto de outros também, de outros que vão olhar, tá bom, eu não amo o Bolsonaro. Ele tem que agradar além mas do eu vou votar nele dele, porque né? do lado tá o Lula. E o Lula é do mesmo jeito. Eu não amo o Lula, mas eu vou votar nele porque ele precisa disso. Se ficar claro que ele não tem essa capacidade, vai ter o espaço para alguém de centro-direita dizer, opa, votem em mim. Você acha que tem... Total espaço, total. Acho que o espaço está dado agora. Dória. Hoje em dia eu diria que tem 3 opções que estão aí. Podem surgir outras talvez, mas acho difícil fugir de uma dessas 3, que é o Dória. Dória eu acho que vem também. Eduardo Leite, do mesmo partido dele, governador do Rio Grande do Sul. É um outro, né? E o Sérgio Moro, se ele optar por concorrer. São essas, eu acho que de hoje em dia tem esses 3 possíveis nomes que poderiam fazer isso. Você votaria em qual dos 3? Olha, hoje em dia, qualquer um desses 3 aí, eu tô satisfeito. Pode ser até que não, se um deles se revelar que não... Lembra do Aécio Neves, o que foi? Depois se revelar, o cara é um corrupto, sim. Horroroso. Daí você vê, opa, se algo assim for revelado, certamente não votarei. Mas, a princípio, pelo que eu conheço dos 3, qualquer um dos 3 me Ciro parece... Gomes você não vê... O Ciro, qual que é o problema do Ciro? O Ciro é claramente uma terceira via para a esquerda. Ele é mais à esquerda. E ele tá vindo muito bem. Você acha mesmo que... Você não acha que isso é apenas exato. Aquela coisa que ele acabou, aquela couraça que ele acabou vestindo? Ele certamente teve muita escolha política dele de se vender como alguém de esquerda, mas ele fez isso. E depois o Lula voltou na corrida. E quando o Lula voltou na corrida, acabou o espaço na esquerda para acontecer essa alternativa. Então agora ele tentou correr para a direita. Ele tá tentando, depois de tudo se adequar, que ele construiu como alguém de esquerda, ele não vai conseguir se construir como alguém de direita. E aí ele vai desagradar o eleitorado da esquerda e não vai agradar os que são mais à direita, né? Uhum. É um suicídio político, de certa forma. Joel, agora a gente vai para o momento nosso do ping-pong. Eu vou apresentar uma palavra, um conceito, e você dá a sua definição. Tá bom. Então vamos lá. Redes sociais. É a imprensa de Gutenberg do século XXI. Bolsonaro. Retrocesso. É uma palavra assim? Pode ser uma frase. Retrocesso e imbecilidade. Deus. É a grande pergunta da humanidade. Livros. Olha, eu acho que a minha paixão é algo que as pessoas estão precisando mais no país hoje em dia, porque ele desenvolve habilidades que a gente está perdendo graças à primeira, que é a rede social. E, por último, polarização. O grande desafio, o grande risco da sociedade de hoje. Agora a gente vai para o momento cult, que é o momento em que tanto o apresentador, esse que vos fala, quanto o entrevistado farão recomendações de livros, farão suas indicações. Eu trouxe um livro aqui para indicar, e o Joel também. Então vamos começar com o Joel, né, Joel? Vamos pegar o meu aqui. Eu li um clássico recentemente, eu nunca tinha lido, que é o Dostoiévski, Crime e Castigo. Ele intimida porque realmente é um livrão, né? Mas é um clássico que, se a pessoa tiver a coragem de enfrentar, vale muito a pena. É sobre um jovem morando na Rússia, no século XIX, um jovem classe média baixa, uma situação até bastante precária, mas não é miserável, mas bastante precária, estudante, não consegue nem mais voltar para a faculdade porque não tem dinheiro para pagar a roupa que ele precisaria. Vivendo meio muito depressivo, com ideias de mudança do mundo, ideias de poder, e ele comete um crime baseado nas ideias dele, ideias meio revolucionárias que ele tinha. Ele mata uma pessoa. E depois de matar a pessoa, ele se confronta com a realidade daquilo que ele tinha idealizado antes. E daí se confronta com o desespero, com o remorso, com a paranoia do mundo que está se fechando sobre ele, da investigação que parece que vai chegar sobre ele também, porque ele não é que ele fez um crime perfeito. E ele é um jovem, então, lutando com todas as suas forças e energias contra essa destruição
que uma ideia e um certo orgulho que ele trazia nele acabou ocasionando para ele e buscando, será que existe algum espaço de redenção nisso ou ele vai se destruir completamente, né? Essa é a premissa do livro, é um grande clássico da literatura e, sem dúvida alguma, eu demorei para ter a coragem de enfrentar, mas uma vez que eu enfrentei, valeu. Eu quero deixar uma indicação para todo mundo que está acompanhando, que é esse livro eu li semana passada, Big Tech, A Ascensão dos Dados e a Morte da Política, do Morozov. Um livro muito interessante. O Morozov ele estuda muito esse boom das empresas de tecnologia do Vale do Silício, e aqui ele lança um olhar suspeito em relação a essas grandes empresas, Big Techs, né? As empresas do Vale do Silício, Google, Facebook e por aí vai. E ele acredita, defende essa tese de que o uso indevido dos dados pessoais, os nossos dados, tem causado uma grande corrosão na democracia. Então é um livro que vale a pena, é muito legal, escrito de forma muito simples, é fácil de entender, qualquer pessoa que ler vai conseguir compreender as ideias. Fica aqui essa recomendação. Então é isso, a gente está chegando no final dessa entrevista. Joel, eu quero agradecer você por conceder o seu tempo e também por falar sobre vários temas. Eu acredito que tem coisas que você falou aqui que talvez você não tenha falado em outras entrevistas. Tanto, né? Rodolfo, da minha parte, muito obrigado pelo convite. Foi uma ótima conversa mesmo. Acho ótimo poder sair um pouco da discussão política do dia a dia, né? Posso deixar meu recadinho final aqui? Fique à vontade. Queria convidar todo mundo que assistiu a também me seguir nas redes sociais. Eu sou Joel Pinheiro 85 no Instagram e no Twitter. E eu tenho meu canal de YouTube também, Joel Pinheiro. E Joel, nós temos um presente para você, em nome aqui da nossa equipe do canal de Piracicaba, que é esta obra aqui, que eu acredito que você talvez já conheça. Ortodoxia do Chesterton. Esse é um verdadeiro clássico. Eu vou aproveitar essa oportunidade, Rodolfo. Primeiro, muito obrigado, e vou reler também. Acho que faz bastante tempo que eu li, vou ler com outros olhos agora. Esperamos que seja uma leitura muito boa para você. Então é isso, a gente chega ao final deste programa com muita tristeza. Por mim, eu ficaria horas conversando com o Joel. Com uma mesa de bar e uma cerveja, iria longe, né? E quero pedir para você que nos acompanha, você que nos acompanha ou você que está assistindo pela primeira vez, segue o nosso canal de Piracicaba, deixa seu like e ativa também o sininho para notificação, para você receber sempre aí recados de programas novos do canal de Piracicaba. E é isso, espero vocês até o próximo Cult. Valeu, galera!